Então, quando assim, muitas desculpas você dá, quando você procura o Senhor, você não encontra. Porque você está só dando desculpa. Então veja a fraqueza humana. Ela quer que Deus vá até você, mas você não quer ir até Ele. Jesus, por exemplo, quando você chegou, os discípulos não conheceram. Mas por quê? Porque eles estavam longe. Então nós, quando estamos longe de Deus, nós só vemos o quê? Dificuldade. Veja, por exemplo, quando nós estamos na presença de Deus. Os discípulos passaram a noite inteira tentando apanhar peixe e não conseguiram. Veja o pouquinho que eles tiveram na presença de Jesus. No versículo 6. E ele disse: lançai a rede para a banda direita do barco e acharás. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quanto tempo eles levaram para encher as redes na presença de Jesus? Na presença de Jesus, eu digo para vocês que na continuação da mensagem, vocês vão ver que eles não levaram mais do que, hoje quilometrado no relógio, mais do que 20 minutos, meia hora, para encher as redes de peixe. Mas longe eles ficaram a noite inteira, sofrendo frio, sofrendo sono, cansado, e voltaram com fome. Ou seja, nós longe de Deus, nós vamos comer, mas não vamos saciar a nossa fome. Nós vamos beber e não vamos saciar a nossa sede. Por quê? Porque é só Cristo que pode fazer nós suportar todos esses problemas. E o pior, não é você partir ou eu partir. É partir na perdição. No versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava o quê? Nu, e lançou-se ao mar. Ou seja, quando nós saímos da direção de Deus, Deus pode falar comigo, pode falar com você, mas nós não vamos entender, não vamos compreender. Por quê? Porque nós estamos longe do caminho da verdade, ou seja, longe do Espírito Santo. Por isso que nada acontece, a não ser sofrimento e desgraça, tristeza e amargura. Mas não é Jesus que se afasta de mim ou de você. Não somos nós que se afastamos quando nós começamos a dar desculpa. Nós não compreendemos hoje ou amanhã nós não seguimos. E se nós não tiver perseverança, nós não vamos compreender as coisas de Deus. E é isso que Deus busca em nós. Ter convicção, ter certeza do que você faz. Aí você vê o resultado do tamanho do Deus que você serve. Amém, igreja? Então, para nós prosseguir, no versículo 8... E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase uns 200 covados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe e um posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora pescaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 o quê? Grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu-se a rede. E disse-lhe Jesus: vinde jantar. E nenhum dos seus discípulos ousavam perguntar-lhe quem és tu, sabendo que era o Senhor. E chegou para Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado de onde? Dos mortos. Ou seja, o nosso Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. E para Jesus se manifestar na minha vida e na tua, nós temos que ter uma fé viva, uma fé poderosa,
Uma fé que não nos traga dúvida. Porque Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com o quê? E por que que nós estamos passando por tanta perrenga na nossa vida? Porque quando você fala em vida e vida com abundância, não é nessa ou naquela outra área, é em todas. Nós temos que ter boa saúde, nós temos que ter paz, nós temos que conviver bem em casa, nós temos que estar bem financeiramente, nós temos que estar bem com o nosso familiar, nós temos que deitar e dormir e descansar no Deus que nós servimos. Mas por que que isso não acontece? Porque quando há dúvida,